Boa noite, malta. Nuno de Deus, Race Plus Portugal. Epá, hoje, dia 12 de junho de 2021, está a decorrer, as we speak, como se costuma dizer, o Rally de Castelo Branco. E eu tive a sorte de conseguir com que o Pedro León, da León Racing Team, que é um piloto de rally, conseguisse estar aqui em direto connosco. E é engraçado que ele também está na prova, não é? No Rally de Castelo Branco. Por isso, eu vou conseguir hoje trazer aqui o Pedro. Já vos informo também que houve uns contratempos, como acontece sempre, não é? Nestas provas. Por isso, o Pedro e o Bruno já me avisaram que vão ter um bocadinho de tempo para nós. Ou seja, eles vão nos dar uma entrevista, mas é possível que hoje seja um pouco mais curta que o normal, ok? Não se esqueçam que eles ainda têm que ir dar assistência ao carro, também têm que comer, têm que descansar. Por isso mesmo, a coisa hoje vai ser assim um bocadinho mais comprimida, mas sempre com aquela intensidade, hein? Mesmo. O Charlie da Silva. Obrigado, também gosto muito de ti. Mas malta, eu vou já chamar até o Pedro e o Bruno da León Racing Team. Eles acabaram de aderir, por isso mesmo vou chamá-los aqui para a conversa. E isto vai ser espetacular, ok? Por isso vamos lá. Já fiz o convite para a León Racing Team. Tenho malta da 91, Julinho da 91 também está a assistir. É para ser bem-vindo. Malta da Algarve Cars, espetacular. Ora então, boa noite. Já estamos, malta, aqui com o Pedro. Ele está aqui só a olhar e a colocar, não é, as coisas relativamente ao live. Como podem ver, vamos falar um bocadinho sobre este carro que está aqui atrás de mim. Sim, malta, é um Escort Cosworth, um RS lindo, cujo já tem um historial e um palmarés imenso, não é, nas nossas competições. E não só o Pedro como também o Bruno têm um grande carinho e estima por este carro, porque ele é realmente especial. Como podem ver, o Pedro já se juntou a nós. Estamos só aqui com um bocadinho de dificuldades na transmissão, mas espero que daquele lado a gente consiga resolver isto. Entretanto, malta, não se esqueçam. Os casos continuam a aumentar. Máscarazinhas, lavem as mãozinhas, distanciamento, não andem já aí aos beijinhos e aos abraços, que a coisa ainda não está fácil, está bem? Por isso mesmo, tenham atenção, bora lá fazer as coisas para que isto deixa, mas é... Eu quero ver se consigo ir passear e ir de férias, tal como vocês todos. Por isso, portem-se bem, porque eu estou farto de estar em casa. Por isso, bora lá, malta, temos que aderir. Temos aqui o Bruno Martins, temos o nosso Dark CTR, também já entrou, que eu vi, também já entrou o Bruno. Eu vou também enviar aqui um pedido ao Bruno, para ele se juntar a nós. Estou a ter algumas dificuldades em falar com o Pedro, mas pode ser que a gente consiga falar com o Bruno. Olá, Bruno! Olá, tudo bem? Está tudo a correr bem? Bem-vindos aqui à Race Plus. Como é que está tudo a correr? É para mim? É para... Neste caso... Começa o piloto. Força. Tivemos um dia com... eu queria, mas eu não vejo o Pedro. Por acaso estou com algumas dificuldades de verificar o Pedro. Vejo o Bruno. Mas eu estou aqui. Eu vejo o Pedro. Vejo tudo. A sério? Então sou eu que não vejo. Oh, mãe do céu. Isto hoje vai ser muito bom. Eu peço imensa desculpa, eu não estou aqui, estou aqui com uns problemas aqui com o Pedro, vou ver se conseguia, não é? Com que o Pedro entrasse novamente, pelo menos era uma ideia. Ó Pedro, pode-me fazer só o favor de sair e voltar a pedir-me para entrar? Ok. Que eu assim dou já seguimento e a gente faz isto tudo. Bruno, entretanto, eu estou a vê-lo perfeitamente, está-me a ouvir bem? Sim, perfeitamente, sem problema nenhum. Como é que está a correr este início deste rally? Foi muito complicado. O primeiro troço foi anulado, um acidente dá sem problemas, a não ser chapa, sem problemas. Foi anulado, portanto fizemos a ligação. Os outros dois troços, assim que entramos nos troços, começou a chover copiosamente, num dia de verão. Sendo que a meio do segundo troço até bocadinhos de gelo caíam no para-brisas do carro.
Portanto, com pneus de seco, portanto, estás a ver a confusão que se arma ali no meio daquilo tudo, não é? Estamos a fazer a nossa prova, a divertir-nos que nem os malucos, que é o que nós sabemos fazer mais, estás a perceber? Sim, E sim. quer eu, quer o Pedro, estamos muito bem entrumados com o Escorte e o Escorte connosco. Ele conhece-nos bem e nós conhecemos-o bem a ele, portanto, queremos mesmo é curtir e fazer mesmo umas boas provas e mostrando o carro, que o carro é fenomenal. Pronto, não, a equipa também ajuda-nos tudo, ajuda-nos, são todos, somos todos uma equipa, portanto, somos quatro pessoas, mais o carro e somos uma equipa, mais a nossa tia, portanto, sempre a ajudar. Maravilha, maravilha. Fico super feliz de saber que vocês todos trabalham em equipa. Aliás, é uma das coisas que me liga muito à malta dos rallies. É que vocês são todos uma turma, não é? E dependem todos uns dos outros para isso mesmo, não é? Para que a coisa corra e que dependam todos uns dos outros. Ou seja, sem os mecânicos vocês não podem andar depressa, sem o navegador o piloto não consegue conduzir na sua, na sua plenitude, não é? E sem o piloto também o carro não anda, por isso, ou seja, Temos que acreditar copiosamente todos uns nos outros, portanto não há, portanto, o Pedro tem que acreditar em mim, eu acredito copiosamente no Pedro, portanto o Escorte acredita em nós os dois, às vezes apanhamos cagaços, é verdade, mas pronto, mas faz parte também, não é? O Escorte às vezes deve lá lhe dar assim, ficar assim, muda de cor, mas pronto, mas a coisa corre sempre bem, felizmente vai correndo bem. Opa, fogo, ainda bem, fico super feliz de o saber porque eu tenho mesmo muito gosto por isto, embora não tenha muito tempo para acompanhar, não é? Tenho outras coisas, mas gosto imenso de conhecer estes projetos, não é? De vos dar força também e de dizer à malta, não é? Que não há só futebol no mundo, não é? Também, pá, eu costumo dizer, queremos mais ralis, queremos mais competição, queremos mais carros, porque para mim esse é que deveria ser o desporto rei e não a bola. Pá, não fiquem mal, vocês estão aí a assistir, não fiquem chateados com isto, mas para mim é o meu sentimento. Eu gosto mais de rodas e de volantes do que propriamente de futebol, por isso mesmo Acho que é o nosso sentimento todo, não é? Passar pelos troços e ver as pessoas a meterem-se literalmente a abanar as mãos, a dizer adeus a toda a gente e a fazer força, bora. No primeiro troço foi de ligação, que íamos em velocidade de cruzeiro, não é? Havia as pessoas todas a gritarem e a incentivarem quando não contava para nada, não é? Íamos só a passear, mas nós íamos entretidos a olhar para a moldura humana, não é? Porque claro. no troço, quando é real, não há tempo, não é? Às vezes tenho uns amigos que dizem, pá, eu estava naquela curva, tu viste-me. É pá, eu não tenho tempo nem para me postar, quanto mais para te ver. Exatamente. E então o navegador, coitado, tem que ir ler as notas, que ainda é pior, não é? Ou seja, muito da vida do navegador é andar a olhar para o ar, assim para baixo. Por isso, pá, o Leon está aqui a dizer, o Pedro está aqui a dizer que não consegue aderir, mas eu vou continuar a enviar convite para ele se juntar a nós à conversa, porque efetivamente, não é? Eu também gostava muito de entrevistar aqui e saber um bocadinho do percurso tanto do Pedro, não é? Como da equipa, o que vocês têm delineado, que é para isso que eu hoje estou aqui. Mas efetivamente também não está a correr bem esta parte, mas já sabe. Se quiseres dás-me 2 segundos e eu vou ajudá-lo, está bem? Se calhar era melhor, não? Por mim está tudo ok. Eu quero é vocês os dois a conversarem aqui comigo. Está bem? Tranquilo. Malta, vocês que estão aqui a assistir, sejam bem-vindos à Race Plus Portugal. Quem não é habitué, já sabe que eu estou sempre aqui às 10 de todos os sábados a contar uma história. Desta vez eu consegui ter o gosto de poder ter a presença, não é, do Pedro Leone, da Leone Racing Team, e também do Bruno Ramos, do seu navegador, em que eles estão a disputar, malta, ouçam bem, eles estão a disputar as we speak, não é? O Rally de Castelo Branco. Já tiveram aqui a indicar que tiveram alguns problemas, não é? E alguns troços já tiveram que ser encerrados também. Eu tenho outro amigo a correr neste mesmo Rally, que é o Paulo Correia, da Correia Competição, com um Twingo R2. Pá, o rapaz anda lá mesmo à bruta também, tem sido giríssimo. Mas desta vez, não é? Eu queria vos apresentar, era o Pedro,
o Bruno e este carro fantástico que está aqui atrás de mim, que é um Escort Cosworth RS. Vocês sabem que tem um grande legado na competição e obviamente nos rallies, não é? Porque o grande Carlos Sainz também chegou a conduzir um, não é? E muito bem conduzido, por sinal, não é? Chegou a conduzir um no Mundial de Rallies. Entretanto, o Bruno foi ali ajudar o Pedro. Eu estou a tentar convidá-lo e, por exemplo, já estou a ver até que ele aderiu com a conta dele pessoal. Eu vou ver se consigo com que o Pedro aceite o convite. Pode ser que assim a gente consiga conversar também, o que era excelente. Entretanto, vamos ficar aqui só a aguardar um bocadinho, porque o Bruno, como navegador, não é? Foi ajudar o Pedro. Ora aí. Já está, já aparece. Grande espetáculo. Oh, Pedro, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. É pá, espetacular, malta. Eu não vos disse que o Pedro tinha literalmente acabado de sair do carro, como podem ver, ainda está com o fato. Epá, é qualquer coisa. Ó Pedro, boa noite. Boa noite. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui presente na Race Plus Portugal. O prazer é nosso. Pá, eu estou super contente de vos ter aqui e como eu sei que tenho um tempo limitado, porque vocês estão cansados, não é? Ainda têm que ir comer e descansar um bocadinho, que têm muita razão nisso, vou avançar aqui para as questões, que é para a malta conhecer um bocadinho, não só da Leone, mas também de vocês dois, ok? Então é assim. Neste caso, começo com o condutor, está bem, Bruno? Com o piloto. Mas, ó Pedro, quantos anos é que tem? Eu tenho 51 anos. Comecei a correr em 2002. Certo. O Bruno juntou-se a mim em 2003, o que quer dizer que está comigo há 18 anos. Portanto, só não teve no meu primeiro ano. Eu comecei por fazer todo terreno. E, portanto, a minha perdição, digamos assim, é a terra. Certo. Mas, enfim, ao longo dos anos, as coisas foram-se readaptando e se reinventando. Portanto, eu comecei por fazer um Panda 4x4 em casa, com o qual fiz a minha primeira prova, foi o Porto Alegre de 2002, os 500 km de Porto Alegre. Pronto. Correu bem, a gente acabou em segundo na classe, promoção B, já contra alguns jipes. E em 2003, isto foi no final do ano, porque Porto Alegre é no final do ano, e portanto em 2003 o Bruno aparece e continuamos no todo terreno. Fazemos 2003, fazemos 2004 e em 2005 decidimos dar um pulo e fazer um Sierra Cosworth versão Safari, com o qual ganhámos por 2 vezes o Campeonato Nacional de Promoção B, até 2007. Em 2008 conseguimos passar do Sierra para o Escort. Este Escort era um Escort Grupo N que fomos buscar à Rússia, se não estou em erro. Era um moleto do Sainz, o qual nós desmontámos cá em Portugal e fizemos de um N, transformámos num grupo A primeiro e a seguir transformámos o A num WRC puro, igual ao dos campeonatos do mundo, no fundo. O Escort neste momento é um Escort full WRC, igual ao que se corria em 96 no campeonato do mundo. Pronto. Fantástico. Isso é daquelas coisas que a gente adora conhecer e ouvir, não é, Pedro? E que vamos ter também agora um bocadinho, não é, essa oportunidade de perceber um pouco mais, não é, do que é que foi feito por vós e um pouco mais também destas especificações. Entretanto, e avançando aqui umas questõezinhas, não é, porque, malta, normalmente vocês sabem que a duração das entrevistas é 1h30, 2, mas como dá para perceber, os pilotos estão mesmo cansados, por isso vou-vos apresentar isto, mas de uma forma assim um bocadinho mais comprimida. Pedro e Bruno, então em que região é que vocês vivem? Vivemos junto a Lisboa, né? O Bruno vive junto à Expo e eu vivo em Valdelobos junto a Belas, digamos assim. Certo. Certo. E que profissão, neste caso, é que o Pedro tem e depois o Bruno? Portanto, eu trabalho num grupo chamado Santogal, sou um dos responsáveis da assistência técnica do grupo. E o Bruno? Eu trabalho numa construção fora, no Parque das Nações, e sou responsável por venda também da Expo Fora. Certo. Não conheço nenhuma das concessões, acreditem.
Exato. Não, sou só entrevistador aqui, é? A sério. Mas, ok. O Pedro há bocado falou connosco, não é? E disse-nos que começou com um Panda 4x4. Eu também sou grande fã dos Panda. Tive para ter um como primeiro carro, mas o meu pai depois deu uma dica e então a gente comprou um Uno. No entanto, o grupo Panda do Val do Sousa também tem estado aqui connosco, não é? E alguns representantes também seguem aqui a Race Plus e tem sido giríssimo poder assistir, não é? Ao que se consegue fazer com um pequeno, grande carro, que é o Panda. Principalmente as versões, não é, 4x4, que cada vez estão mais raras e apetecíveis, é uma grande verdade, não é? Que já provaram o seu valor em como conseguem transpor virtualmente quase tudo, no entanto, dadas as limitações do veículo, não é? Certo. Mas é um excelente carro. Pedro, o Bruno chegou a andar consigo no Panda? Sim, sim. O Bruno andou de 2013 a 2005. Em 2003 iniciámos com o Panda. E digam, Com o Panda. e digam-me uma coisa, esse Panda ainda existe? Existe. Esse Panda era para... O fim desse carro era para ser para o Museu da Fiat em Itália. Mas acabou por ficar cá, está na zona de Setúbal, num colecionador. Que maravilha, bem. Isso Portanto, é um carro que tem um motor punto, não é? Tem uma caixa desenhada por mim a nível do miolo, portanto a caixa foi feita internamente por nós. Tem 2 amortecedores por roda, tem travões discos ventilados nas 4 rodas, tem um depósito de 180 litros e tem cerca de 130 cavalos. Bem, E tração integral. Que carrão! É mesmo, é um pequeno, grande carro. Não... Está totalmente alterado. Isso é uma coisa que eu Tem uma tenho que capacidade de passar em sítios que nós acreditávamos. Nós entrávamos nas ribeiras e olhávamos e eu dizia para ele, isto não vai dar. Temos fotografias com água por meio do para-brisa. E no entanto, lá foi, não é? Ou seja, e fez frente a carros, se calhar, de gama muito superior, não é? Ali sem nunca se negar. Sim. Claramente, nós fizemos várias vezes as 24 horas, ganhámos uma vez, e chegávamos a fazer 24 horas, com 24 horas de lama e água, chegávamos a parar ao pé das tracares ao lado, porque havia muita lama e muitos carros enterrados, e voltar a arrancar perfeitamente sozinhos com os outros lá. Que delícia! Aí se vê, não é? Que muitas vezes também o peso é um fator determinante nestas tipo de prova, não é? E se vê as vantagens de ter um carro pequenino e leve face a outros carros, não é? Que eram 2 vezes ou 3 vezes superiores e que, no entanto, também atascavam. É por isso que eu sou grande fã desse carro e tudo aquilo que ele é capaz de fazer, não é? Porque nunca ninguém liga nenhum ao Panda, mas o Panda realmente chega e faz. É verdade. Então, Pedro, e diga-me lá, o que é que, para além daqui dos ralis, o que é que o Pedro gosta de fazer? Bom, eu adoro mar, portanto, adoro barcos. Fui caçador durante alguns anos, agora cada vez menos, praticamente não vou, mas na verdade, tirando os carros, não sou adepto de futebol, que é uma coisa esquisitíssima neste país. Não tenho clube, esta é que é a verdade. E tirando os carros, eventualmente o mar é aquilo que me fascina a seguir. Espetáculo. E o Bruno? O que é que o Bruno mais gosta? Eu aqui sou um bocado mais limitado. Futebol é uma coisa que não entra mesmo. Portanto, sei que é redondo, uma bola e uns quantos maduros atrás da bola. De facto, mais não percebo mesmo. Agora, estou um bocado limitado. Quando não gosto, quando não tenho ralis, arranjo outras coisas. Pronto. Mas tenho que ter um volante, 4 rodas e ter a multa de gasolina. É para ser calma. Tenho alguns homens mais mas o grande homem são sempre corridas. Trabalhamos nos automóveis e os carros de corrida vêm desde sempre. O meu pai fazia corrida de automóveis
Eu fui para aí à primeira corrida com 3 meses. Eu, com carros de corrida, não é a mesma coisa que eles têm estrelas, portanto é igual. Quando não temos carros de corrida, ficamos com uma urticária assim Exato. no corpo e pronto. Temos que arranjar maneira de ver. Curiosamente, a Dora está aqui a indicar, não é? Ou seja, quando não há ralis, vocês inventam ralis. Um Basicamente é bocadinho, um isso. bocadinho. É um bocadinho. Mas, pronto. Na verdade, Mas é só por convívio, não é por causa das corridas. Pois claro, não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida mesmo. Então, e assim, ó Pedro, esta paixão pelos ralis, não é? Surgiu, digamos, logo a seguir ao Pedro ter experimentado estas baixas, ou já se refletia de antes? não, enfim, eu venho de uma família dedicada aos automóveis. Portanto, o meu pai trabalhava em automóveis, o meu irmão, desde que eu me lembro dele, trabalhava em automóveis e na Ford. Aqui há outra particularidade do meu irmão. O meu irmão é Ford desde que nasceu, como eu costumo dizer. E, na verdade, do lado do Bruno, ele dirá, mas é quase a mesma coisa, no fundo. Os nossos pais já trabalhavam em automóveis, o meu irmão é mais velho do que eu, 9 anos, e sempre trabalhou em automóveis, e o normal foi eu ter começado a trabalhar em automóveis. Eu comecei a trabalhar muito cedo, digamos assim, e sempre nos automóveis. E, portanto, a paixão foi crescendo. O meu primeiro carro foi um Renault 5 Alpine Turbo, portanto... portanto, isto diz um bocadinho da loucura, no fundo, da coisa. Portanto, eu acho que isto foi incutido, não propriamente as corridas, mas os carros, digamos assim, de família. Sendo que o meu irmão, na verdade, durante muitos anos assistiu a algumas figuras mais antigas dos ralis hoje em dia, como o Kim Santos, como o Mário Silva, enfim, para quem está ligado às corridas, que são pessoas míticas das corridas. E, portanto, eu acompanhei várias vezes, pontualmente, algumas corridas deles, sobretudo com o meu irmão, e aqui foi-se despoltando um sentimento de olhar por fora e dizer, se eu um dia pudesse lá estar dentro, era, na verdade, uma grande diferença para mim. E acho que foi uma luta interna comigo próprio que me levou a uma dada altura a dizer, eu vou fazer um carro. E daqui surge a questão do Fiat Panda. Pronto, e eu acho que nasceu ou cresceu uma coisa dentro dos automóveis, digamos assim, porque as corridas estão dentro dos carros, que me levou a pouco e pouco a tentar fazer diferente, não ser mais um, ter a consciência das minhas limitações, porque para se ter uma equipa de corridas é tudo muito caro, digamos assim, é um desporto que, ao contrário de outros que se podia fazer mais barato, este parte de um ponto de partida que é sempre caro, independentemente que se faça a brincar ou a sério. E, portanto, acho que sempre tive essa consciência, mas também sempre fui uma pessoa de arriscar. E, portanto, o facto de tendo ido em crescendo durante os últimos anos, ou durante os últimos, que já são muitos, né? 2002 para cá são muitos, É verdade. foi um crescendo semi-consciente, como eu costumo dizer, porque nas corridas nada é muito consciente, mas semi-consciente no fundo, e tenho o sentimento de cumprir uma missão que me dispus a mim próprio por gosto pessoal, no fundo. É claro que isto arrasta entre fatores privados, fatores comerciais, fatores de dinheiro, e, portanto, acho que aqui todo o arrastamento da família e por aí fora é uma coisa importantíssima, e eu, nessa parte, sou um sortudo. E, portanto, sou um sortudo a nível da família que tenho, em casa, dos meus filhos, da minha mulher, e, portanto, acho que isso também pode parecer um pormenor, mas é um pormenor com um peso enorme nestas coisas. É verdade. Portanto, nós passamos algum tempo fora quando levamos isto minimamente à séria.
Hoje levamos à série um bocadinho diferente do que levávamos em 2002, né? Até por uma questão de idade e por uma questão de maturidade. Não deixamos de ser competitivos e não deixamos de lutar para ficar bem ou disputar, ganhar. Né? Não estamos lá só para participar, estamos lá numa de discutir, mas é um discutir diferente que era há 20 anos atrás e, portanto, é um discutir mais ponderado, é um discutir de alguém que já tem, ambos temos família, com alguns anos, não temos propriamente já miúdos muito novos, eu ainda tenho um com 10, mas é o mais novo que tenho, né? Tenho 3 filhos, uma filha com 23, que vai fazer 23 anos, um filho com 19 e um filho com 10. Bem, tudo isto traz uma fatura que é preciso saber gerida e é preciso alguém ao lado que, na verdade, sirva de apoio, não é? Claro, claro. Aliás, é uma verdadeira super mulher, porque tem que ser pai, mãe, não é? E ainda gerir o restante todo quando vocês estão em viagem e em competição. Sim. Acredito que se calhar no Bruno também seja a mesma coisa. É precisamente igual. Eu sou casado há 18 anos, portanto, tenho uma filha de 16 e se não fossem ela a segurar o barco, pá, as coisas não eram assim. Também é verdade, quando nos conhecemos, ela já sabia o gosto que eu tinha pelas corridas de automóveis, não é? Me ajuda um bocado, não é? É preciso termos que trás uma pessoa forte que aguenta o barco, não é? Eu tenho a felicidade na nossa equipa fazer parte do meu pai, portanto tenho sempre esta parte dele vir connosco, mas a minha, pronto, a minha esposa fica sempre a tomar conta da loja, como nós estamos dizendo. Mas claro. E felizmente a coisa tem sido, não é? Era isso mesmo, ou seja, esta era uma das questões que eu por acaso até tinha para colocar-vos, não é? E curiosamente o Pedro acabou por me elucidar e responder. Obviamente que muita da malta às vezes que está por fora acha que andar nas corridas é só fazer estas coisas, não é? Ou seja, é só fazer assim umas derrapagens e uns arranques valentes e ver umas miúdas giras. Não tem nada a ver. Ou seja, há muita coisa... Essa parte das miúdas giras do miúdo, não conheço nada. Quer dizer, bem o Pedro, era caçador. Pois... Bom, mas não é... Malta, vocês estão a ver aqui o testemunho de dois pilotos, não é? Piloto e navegador, em que veem que são pessoas que têm família, que têm profissões e que se esforçam imenso, embora estejam aqui a discutir e sim querem, não é ganhar, a fatura por vezes a pagar, tanto pessoal como profissional, ainda é algo elevada. Por isso eu gosto sempre de dar esta indicação e ter aqui as pessoas a falar na primeira pessoa, a indicar. Se vocês pensam ou tencionam em dedicar-se às corridas, verifiquem, por favor, que têm tudo bem alinhadinho antes que depois uma das coisas desmorone, não é? Porque uma sem outra não funca bem. Pois, exato, a Dora está aqui a dar uma indicação engraçada. Como a gente não pode deixar a resposta agora, pronto, não digo mais nada. Exato. Então, eu tenho aqui uma questão engraçada para colocar, porque é assim, para quem compete como vocês desde 2002, 2003, não é? Já são uns anos valentes a guiar e a conduzir. Mas, certamente, também existem muitas histórias e muitos momentos que vos acompanham. Bons, maus, menos bons, não é? Mas há aqueles que ficam guardados na nossa memória. Eu gostava de perguntar ao Pedro, e obviamente o Bruno deve corroborar, porque está ligado, não é? Vocês lembram-se qual é que foi a vitória mais suada que alguma vez tiveram? Eu assim, de forma direta, já tivemos vários. Já tivemos várias histórias de andar a discutir ao segundo, né? Como a gente costuma dizer, e ir para a
para a última, digamos, para a última classificativa a dizer temos aqui dois caminhos, ou defendemos já o segundo lugar, né? Ou não acabamos, que é outra hipótese, porque batemos ou cometemos um erro qualquer, ou tentamos ganhar. E isso já aconteceu por várias vezes. Já aconteceu para o lado do bom e para o lado do mau. Atenção. E, portanto, eu acho que talvez a primeira vez que é difícil transcrever o sentimento dentro do carro quando depois de 2 dias de corrida ou de um dia intenso de corrida de muitos quilómetros se consegue ganhar. É difícil transcrever isso. Assim como é difícil transcrever quando se está a um passo de ganhar e se desiste. São coisas completamente antagónicas, mas com sentimentos muito semelhantes em sentidos contrários. Estão a fazer entender? Portanto, não é difícil chorar quando se ganha, mas também não é difícil chorar quando se perde. Não é? Eu diria que cada vez que no final de um ano se é campeão nacional, como nós já fomos, eu acho que não se fica indiferente quando se sobe ao palco e se recebe uma taça de campeão nacional. Eu, pelo menos, não fico, e com a idade traz uma emotividade maior às coisas, por incrível que pareça. E, portanto, não é mais um troféu para mim. A gente brincava uma dada altura que eu tive que escolher alguns troféus em casa, por motivos evidentes de escolha de espaço, e, portanto, libertei-me de 50 troféus. Portanto, mandei fora 50 troféus que tinha ganho. E, portanto, fiquei com aqueles, na verdade, há bocado, como me perguntava bem, que eventualmente que mais me dizem qualquer coisa. É óbvio que nesses que mais me dizem qualquer coisa estão os meus primeiros lugares, as nossas partes de ser campeões nacionais, as nossas partes dos segundos lugares, os nossos pódios e alguns caricatos que têm histórias por trás, não é? E essas histórias são, às vezes, o sentimento que vai dentro do carro quando estamos sozinhos, né? E quando estas coisas acontecem. É óbvio que a gente às vezes nem imagina a euforia que existe cá fora, porque já nos aconteceu de tudo, de entrarmos num parque e estarem 100 e tal pessoas à nossa espera, e isso é uma coisa brutal, não é? Mas o sentimento no momento em que se passa um controle, é verdade que aquilo só termina quando o carro sobe ao palco. Mas o sentimento que quando se tira os capacetes e se ganha ou se perde, eu acho que é difícil transcrever a não ser que se esteja lá. Pronto. Mas temos imensas histórias, desde de dar toques, de dar saltos, de conseguir dar saltos com 2 rodas e quase eu conseguir pela minha janela tocar com o braço no chão e o carro não virou e conseguir endireitar outra vez no todo terreno. Isto aconteceu-nos com o Panda, por exemplo. Desde fazermos provas em que achamos que já não vamos conseguir fazer melhor, né? E de um momento para o outro olhar para a frente no todo terreno e ver que a pessoa que está em primeiro está ao meio da serra e eu estou na parte de baixo e, portanto, ainda há hipótese de ir vencer. E vencermos. Isto aconteceu no Esporão em Vendimas, por exemplo. Nos rallies aconteceu-nos tudo. A gente ganhou uma prova no Algarve que contava para o Open e foi uma coisa brutal de 2 dias de guerra e que a uma dada altura que a pessoa que estava a concorrer contra nós nos disse: eu não vou puxar neste último troço, eu não consigo fazer mais com o que estou a fazer e vocês, portanto, merecem ganhar isto. São pequenos apontamentos, mas fortíssimos ao nível da emoção, não é? Sim. Fazer 200 km dentro do carro em terra ou em Alcatrão, porque este carro permite fazer a mesma velocidade dos 2 lados, é uma coisa que é difícil para as pessoas que vão ver as provas e que às vezes a sensação que dá é até passou devagar ou passou depressa, hein? A sensação de quando se está dentro do carro, e eu tenho, de vez em quando fazemos uns cold drives e convidamos algumas pessoas, e pessoas que são desde jornalistas a outros, e na verdade o que este carro transmite, e provavelmente podemos falar mais à frente sobre algumas características do carro, transmite uma coisa que é preciso ser treinada, que a maioria das pessoas comuns não treinam, que é a força G dentro do cérebro. E portanto esta força G descompensa completamente as pessoas.
pá, descompensa de uma forma tal grande as pessoas que há pessoas que são jornalistas, estão habituados a andar em carros de corrida, sobretudo ao nível da velocidade, mas os ralis é uma coisa diferente. Não tenho uma pista, não tenho escapatórias, o que eu tenho é uma estrada que nunca está igual, né? Porque já lá passaram 50 carros e quando voltam a passar outros 50, as bermas já não estão iguais, os buracos já não estão iguais, as pedras já não estão no mesmo sítio, isto em terra então é brutal, não é? E, portanto, e a gente não deixa de vez em quando pode e quando dá, de fazer velocidades alucinantes no meio dos eucalipais e no meio dos pinheirais e no meio das pedras. Portanto, quando alguém diz, pá, vocês iam ali muito depressa e a gente diz, pá, provavelmente muito perto de 200 km/h no meio de eucaliptos, é difícil transmitir isto cá para fora, mas quando as pessoas se sentam lá dentro e têm essa possibilidade ao lado, né, para dar uma volta, claramente percebem que não é bem. Normalmente é engraçado porque toda a gente tem andado no carro e que sofre deste sentimento que eu estou a dizer, que é um sentimento perfeitamente, para quem não treina isto, comum, que é entrar num estado de tensão nervosa tal que as pernas não reagem para poder sair por cima do relevar e sair fora do carro, é preciso ajuda. Não é porque eu tenha feito nenhuma asneira, mas é exatamente por não se estar habituado a estas cargas dentro do cérebro, que são brutais. No caso deste carro, portanto, é um grupo B antigo, com uma série de características que levam a este fenómeno de ser muito ativo nos corpos. Portanto, o desgaste físico e mental do carro versus um carro de última geração é brutal. É brutal. E, portanto, não deixa de ser curioso que há pessoas que comentam e por aí fora e eu às vezes digo assim, pá, mas tem que vir, quando eu for dar uma volta, você vai dar uma volta para perceber. E as pessoas dizem, pá, eu fiquei com uma ideia completamente diferente da teoria que tinha, né? No fundo, né? Porque é outro filme. Não, eu acredito nisso. Eu era incapaz de ter o lugar do senhor que está aqui ao lado, na fotografia. Pá, incapaz. Completamente incapaz. Mas aí não temos de acordo, porque eu também não faço o lugar dele. Aquilo, três pedais e 2 pés, não, para mim não chegam. Pronto, eu leio e as habilidades do volante é para ele. Eu não. Mas coisas que marcam as pessoas. Nós fizemos 3 anos o World Rally Sprint em Faf. Quando o Rally Portugal veio para o Algarve, fizeram as pessoas que mais aficionados fizeram a passagem em Faf para, na altura, os WRCs e também alguns convidados, entre os quais nós fomos convidados para as primeiras edições. Chegar cá acima ao Confurco, começar a descer o Confurco e começar a ouvir as pessoas a gritar dentro do carro, consegues, com o barulho, consegues ouvir as pessoas a gritar. Quando chegámos à primeira, a entrarmos no Alcatrão, eu calei-me e o Pedro diz, então o quê, não conheces? Deixa-me ouvir, deixa-me... E tive ali 5 segundos em que pouco portei. Não, pronto, pá. Ainda hoje, cada vez que falo nisso e sinto, fico com a pele de galinha. Pá, foi um dos melhores momentos dentro do carro de corrida passado. Completamente brutal. Até agora, desde episódios giros, uma vez tivemos uma saída de estrada, a roda saltou. E o Pedro, a primeira coisa que fez foi no que eu estou a trabalhar, meteu primeiro e eu digo, onde é que vais? Então vamos continuar. Continuar onde? A roda está ali, onde é que tu queres continuar? Está bem, não tinha visto. Pronto. São estas coisas que depois temos muita coisa dentro do carro. Com este auditório não se pode contar. Não é? Tinha que ter aqui já uma coisa assim, 3 da manhã, 4 da manhã. Com bolinha. Bom, tenham atenção, as esposas podem estar a assistir, vejam lá se não há agora, porque nós tratamos-nos mal é um ao outro, não há mais ninguém. Essa bolinha. Então isso é à vontade. Quando falam em bolinhas, eu fico naquela, não é? Os tinonistas que começam aqui a puxar. Então, as coisas têm... Pronto, não é? Bom, mudando de assunto, que é melhor. O que é que eu vos ia dizer? Epá,
O Pedro há bocadinho falou, não é, que a preferência era terra. Porque eu tenho esta pergunta que gosto sempre de fazer aos pilotos, não é? Porque parece que não. Um dos motivos que me leva a gostar tanto dos rallies é que, e o meu pai sempre me ensinou isto, em circuito, não é? Epá, o carro, é o que o Pedro disse há pouco, há escapatórias, não é? Normalmente tem slicks, os pneus começam a aquecer, ficam mais aderentes, o alcatrão tem outras condições, o carro está preparado para fazer aquele circuito, logo vai-se comportar mais ou menos da mesma forma. No rally, o meu pai sempre me disse que é o que distingue os meninos dos homens. Porque se formos a ver, eu não estou a chamar aos pilotos de velocidade de meninos, nada disso. Mas o que é certo é que andar a 200 km/h em terra ou em gravilha não tem nada a ver, não é? Do que andar a 200 km/h num circuito e num autódromo. Eu gosto sempre de tentar perguntar aos pilotos que me vêm aqui, não é? E que nomeadamente são os de rally, qual é que é a preferência em termos de circuito, porque o rally tanto pode ter troços de estrada, de asfalto, como de gravilha, como de terra, não é? E as condições não têm nada a ver, nem a afinação do carro tem nada a ver, nem o modo de condução tem nada a ver. O Pedro estava aqui a partilhar, não é? E há bocadinho disse que gostava muito de conduzir em terra. Foi por causa das bajas e, neste caso, da experiência que teve com o Panda? Ou é mesmo porque é a sua preferência? Não, vamos lá ver. Eu não era tão radical em dizer que os ralis são para homens e a velocidade para meninos. Não sou tão radical como isso. A única coisa que diria eu acho que ambas as corridas têm características muito próprias e trabalho de casa muito próprio para fazer. Pronto. Porquê a terra? Porque eu acho que é o único elemento ligado ao carro que não nos permite treinar. Ou por outra, vamos ver se eu me consigo explicar. Eu posso ir treinar um rally de terra, certo? Mas entre o que eu treinei e a verdade da coisa, quando eu lá passar, pode haver uma diferença enorme. E isso não é verdade quando se faz asfalto, mesmo em rallies, e não é verdade quando se faz o autódromo. Pronto. E esta, eu acho que é a característica que me atrai na terra. Eu diria que nos rallies de terra, os rallies de terra, para quem anda muito depressa, são mesmo as provas de homens. Todos os outros, não denegrindo nenhum deles, como é óbvio, porque todas têm as suas características, são um bocadinho diferentes. É verdade que a gente no Alcatrão, pelo facto de não seguir propriamente as trajetórias de um condutor normal, levamos a que o Alcatrão fique deteriorado, porque começamos a meter as pedras, as bermas no meio do Alcatrão, a terra que existe. E é verdade que isto se modifica, mas não se modifica como andando em terra. Eu posso ter, na realidade, uma classificativa de terra que a única coisa que tem de certo são as esquerdas e as direitas que nós marcamos, né? Que são para a esquerda e são para a direita. Mas todos os comentários que metemos pelo meio da nota a dizer que fecha, que abre, que não está sujo, que dá para passar a fundo, que dá... Enfim, tudo isto pode ser mentira. E pode ser mentira para o contrário. E nunca é para um contrário bom, normalmente. Ou seja... Se a curva era de esquerda, corta a fundo, sem problema nenhum, pode passar a uma esquerda menos. E, portanto, uma esquerda corta a fundo pode equivaler, se for uma quinta ou uma sexta velocidade, pode equivaler a fazer uma curva em terra para ir a 160 ou 170 km/h. Se ela se transformou numa esquerda menos, ela deverá ser feita em segunda, com alguma limitação para não sair. E, portanto, quando se chega lá, na verdade, a nota que nós temos na cabeça é a esquerda corta a fundo. Sim. Pronto. E aqui começa o improviso e a reação de quem conduz. Pronto. Porque, na verdade, se entrou demasiado depressa para o estado em que estava já, a reação do carro não vai ser a melhor, como é lógico, e depois há que olhar para a frente, porque normalmente à frente há outra nota e desvia para o outro lado e acontece outra coisa qualquer. E, portanto, este improviso constante a uma velocidade, tanto ao nível do cérebro, né, como real, enorme, é, na verdade, na minha opinião, o maior desafio nas corridas. Porque eu no Alcatrão há uma coisa que tenho. Se eu perder o contacto com o Alcatrão, alguma coisa vai acontecer.
Se eu perder o contacto com a terra, pode não acontecer nada. Depende de vários fatores. No Alcatrão, se eu cometo um erro grave, enfim, vai correr mal. Eu em terra, se cometo um erro grave, posso ter meios para poder corrigir o erro. Porque, na verdade, a ligação do carro ao chão é muito solta. É terra, não é? É solta. E, portanto, tanto tem de mal como tem de bom quando corre mal. Quando corre mal, temos que endireitar a chapa e refazer o carro. Bruno, eu tinha por acaso essa curiosidade, não é? Daquilo que o Pedro acabou de partilhar connosco, não é? Ou seja, como é que um navegador vê isto quando vocês estão a tirar notas, não é? Em que passam em quarta e que pode ser feita uma quarta a fundo, mas de repente já veem que no mesmo sítio onde tinham tirado essas notas, não é? Passa a ser uma segunda a meio gás, ou uma segunda assim mais, não é? Uma segunda menos. Como é que o navegador analisa também essa situação, desse ponto de vista? O navegador, na parte das vezes, vai com a cabeça a olhar para as notas, mas vai levantando muitas vezes a cabeça. E ao levantar, faz também uma leitura muito mais. É muito mais analítica do terreno, porque não vai fixo no terreno o tempo todo. Não é? Normalmente, conseguimos perceber que há uma alteração grande do que estamos a ditar para o que realmente é, quando sentimos o carro a fazer aquilo que nós não ditámos. Vamos fazer entender? Nós sentimos com a parte de trás das costas, aos navegadores, a parte de baixo das costas, sente o carro. E se eu dito voltando ao exemplo, uma direita corta a fundo, eu tenho a sensação que a casca não vai reduzir, ou que vai reduzir uma velocidade, eventualmente, em que os travões vão ser pouco usados e que o carro vai escorregar. Eu tenho essa noção, intrinsecamente, que é isto que vai acontecer. E se, dita nota, e sinto que acontece outra coisa, é porque o que eu ditei não está a acontecer. E é a capacidade de levantar a cabeça, perceber e fazer as alterações das notas para a próxima vez, porque normalmente são 2 ou 3 passagens no meio do E é essa capacidade que se tem que ter, é conseguir verificar que o que nós estamos a dizer ao Pedro é aquilo que o carro está a fazer e que o Pedro está. Quando as coisas não correm assim é porque alguma coisa se passa. Ou um erro da nota, porque pode acontecer, ou um erro do piloto, ou uma avaria mecânica. Portanto, temos que perceber o que é. Ou então o terreno, não é? O terreno também altera muitas vezes, mas eu, como o Pedro, prefiro os rallies de terra também. Estão muito mais divertidos. Power slides em grande conforto estão divinais. Então, com este carro, nós vemos ele a destrocar mudanças nas esquerdas e direitas rápidas do Algarve são coisas extraordinárias. Há troços no Algarve que são lindíssimos para este carro e nós não há palavras. Tem que ir lá dentro, temos que sentir. Este desporto cria uma grande adrenalina para quem está fora, mas quem está dentro fica completamente vidrado. É uma droga muito difícil. Acredito. Bruno, eu vou pedir um favor, se pode melhorar ou mexer um bocadinho o telefone, porque estamos a ouvi-lo um bocadinho aqui aos sussurros. Às vezes pode ser só da maneira como tem o telefone colocado, que não permite uma transferência de som melhor. Está melhor assim? Sim, pelo menos para mim acho que sim. É só que de vez em quando já me deram aqui a dica 1 ou 2 vezes do som, não é? E então a gente vai só fazendo aqui estes testes para ver se melhora. Entretanto, já estamos a meio da entrevista. Eu, tal como prometi, Pedro e Bruno, estou a fazer o meu melhor para que seja um bocadinho mais comprimida, não é? Para vocês também poderem descansar. Mas, eu agora venho àquela parte que eu pessoalmente também adoro,
e muitas das pessoas que o assistem também, que é saber um pouco mais sobre as especificações deste vosso carro. Parece que não é? É um carro que foi, como o Pedro já referiu, convertido em full Grupo A ou WRC, não é? E tem, obviamente, diferenças dos outros. Mas, falando assim de uma forma simples, e lata, não é preciso sermos muito técnicos, não é? Senão nunca mais saímos daqui. Pedro, pode-nos explicar, em termos de motor e caixa, que tipo de conjunto é que está aqui? Bem, portanto, isto é um full WRC neste momento e, portanto, e tentámos, enfim, preciso explicar isto antes para isto fazer sentido, que é tudo o que este carro tem deriva do WRC que fez o Campeonato do Mundo. Portanto, não há nada neste carro que seja mais evoluído do que o Campeonato do Mundo de 96. Pronto. Certo. Portanto, isto é um motor feito na Cosworth, original, WRC, com características WRC que não vou entrar aqui em pormenores, mas é um motor 2000, sobrealimentado, portanto tem um turbocompressor, certo? Tem uma gestão eletrónica parametrizável em diferentes coisas, pronto. Tem tração às 4 rodas e, portanto, tem um diferencial traseiro e um diferencial dianteiro. Tem a caixa sequencial que se utilizava em 96, portanto, de 6 velocidades, já sequencial, portanto, foi os últimos carros, digamos assim, desta geração. Tem um sistema de travões dianteiros e traseiros, ventilado, como é lógico, de grande dimensão, maior dimensão para o catrão e menor dimensão para a terra, mas exatamente com as mesmas cotas que os WRCs em 96 corriam. Portanto, digamos assim, este carro transcreve as especificações exatas do Campeonato do Mundo na altura em que ele correu, digamos assim. Pronto, o WRC tinha este modelo. Pronto. Portanto, o motor é um motor 2 litros turbo, 16 válvulas, com base Cosworth, digamos assim, mas depois a nível do miolo, como é lógico, é um WRC, não é propriamente um motor Cosworth normal. Portanto, tem uma potência muito variável. Quando eu digo muito variável, nós podemos correr entre os 380 e os 550 cavalos em média. Ele faz mais do que isto, mas isto é o rácio conduzível do carro. Certo. Pronto, tem um sistema ALS, para quem está mais dentro disto, que ajuda imenso o motor, porque o turbocompressor é gigante e, portanto, o motor, por facto de ser sobrealimentado, não tem uma potência linear e, portanto, precisa de uma ajuda cada vez que eu levanto o pé. É verdade que estamos a falar em coisas completamente preparadas para poder trabalhar nestes tipos de regimes, não é? O turbocompressor, como é lógico, não é um turbocompressor normal, é um turbocompressor que faz, no mínimo, 100 mil rotações e a 5 mil rotações do carro faz 400 mil. E, portanto, o carro tem 7 radiadores, para a gente perceber, né? Entre água, óleo, direção assistida, turbo, ar, por aí fora, diferencial da frente, diferencial traseiro e por aí fora. Tudo feito com as especificações da data, portanto, à data. E, enfim, tem uma potência enorme, é um grupo B sem ajuda nenhuma eletrónica no sistema de tração, assim como nos grupos B era. Portanto, o sistema de controle do carro é a peça móvel atrás do volante, os pedais e o seletor. Certo. Assim. Tem uma particularidade que o motor, como nós costumamos dizer na gíria, pega na força de forma muito bruta e, portanto, desenvolve facilmente de 550 a 600 newtons de binário, de forma constante. E, portanto, há aqui uma característica, há bocado o Bruno dizia que era preciso sentir o carro, e a forma de sentir este carro, na verdade, é não haver folga entre o corpo e os bancos. Uma vez que os bancos não têm amortecimento nenhum à carroceria, se eu não tiver folga entre o meu corpo e o banco, na verdade, o que eu estou ligado é ao chassi. E, portanto, eu claramente consigo perceber o que é que está a acontecer no chassi. Quando o Bruno dizia nas costas e no rabo consigo sentir o carro, é exatamente que nós vamos presos com cintos de 6 apoios, né? Sem folga nenhuma entre o banco e os cintos, né? Com o ANS e com aquelas coisas, sim. E, portanto, que permite, na verdade, ter uma sensibilidade do que está a acontecer no chassi do carro, portanto, na carroceria, para poder corrigir no momento. Portanto,
As pessoas dizem, pá, o carro escorregou muito, mas nós temos a sensação de quando é que ele começa a escorregar. Porque lá dentro o que acontece é que sentimos isso no corpo. Exatamente. É um bocadinho aquilo que eu falava há bocado das forças G. Estes 600 newtons pegam de momento no carro e, portanto, isto transmite-se, este carro consegue transmitir lateralmente e, portanto, num Gs laterais negativos para a frente ou para trás, qualquer coisa como 2.9 Gs. E, portanto, são 2 vezes 0.9 o peso do nosso corpo sobre o cérebro momentaneamente. E que muda rapidamente. Se eu estiver a travar, eu sofro isto na parte frontal, mas se de um momento para o outro eu tirar o pé do travão, o pé esquerdo do travão e acelerar a fundo, eu vou sentir isto na parte traseira do cérebro. E isto é momentâneo neste carro. Os Bs acabaram por motivos que todos sabemos de terem morto muita gente e por aí fora, mas também acabaram por um motivo de ser quase se tornarem. Portanto, este motor, a gente se quiser puxá-lo de forma a ter um número de horas, portanto, este carro não faz revisões por quilómetros, o material é substituído por horas de funcionamento como nos aviões e, portanto, se eu quiser reduzir drasticamente o número de horas do motor, a gente pode meter este motor a fazer 850 cavalos momentâneos, mas na verdade só temos 15 horas de motor, mais ou menos. Pois. E, portanto, mas debita 850 cavalos. E, portanto, o que torna este efeito que eu digo no corpo, o facto de não haver eletrónica a agilizar o comportamento do carro. Portanto, na verdade, ele tem 2 autoblocantes para ajudar a frente e a traseira, mas são completamente mecânicos. E tem um autoblocante central metido na caixa, mas também atua de forma mecânica, ao contrário dos R5 e dos R3 hoje em dia. Tudo isto é eletrónico e responde de uma forma, com uma rapidez que é preciso acreditar que vai responder, não é? Por isso é que se anda nos R5 à velocidade que se anda. Porque, na verdade, quando o nosso sistema demora 3 ou 4 segundos a responder, de vez em quando, um R5 responde 7 vezes em cada segundo. E, portanto, esta é a diferença de um carro da última geração contra um carro destes. Pá, tem a particularidade, porque é um escorte, às vezes fazem-me esta pergunta, já que estou a falar sobre o carro. Este carro tem um valor enorme, para quem conhece o carro no mercado. Não existem muitos, em Portugal existe este, no fundo. Mas na Europa também não existem muitos neste estado. É um carro que daria para comprar 4 ou 5 Evos 8, ou 2 ou 3 Evos 10. Estou a falar Evos grupos A, não é grupos N, nem nada disto. Mas, na verdade, a mística deste carro e que nos prende ao carro é, na verdade, ser único. E ser aqui único é importante para quem nos ajuda a nível de patrocinadores. Porque não é mais um Evo, não é? A gente hoje está em 4º lugar neste rally. Mas, na verdade, frente e atrás estão Evos por todo lado. Portanto, Evos 6, Evos 5, Evos 7, Subarus. E, portanto, isto não é mais um Subaru nem mais um Evo, é um Escort. É único. E, portanto, na verdade, eu acho que não é pelo piloto e pelo copiloto, apesar de acharmos que somos pessoas giríssimas, não é nada por isso. Mas, na verdade, a tendência das pessoas virem ter connosco, tirarem fotografias connosco, quem adora este tipo de carros, não é? E estar na assistência ao nosso lado, e nós temos que dar a assistência e por aí fora, eu acho que tem muito a ver com isto. É fácil ver Evos, mas é muito difícil ver Escorts Cosworth, muito menos WRCs. Pronto. E, portanto, eu acho que esta mística toda junta é um cocktail engraçadíssimo. Concordo. Concordo em pleno e adoro esta partilha e destes pequenos, grandes pormenores, não é? Porque parece que não. É daquelas coisas que vos fazem, não só enquanto equipa, não é? Mas também enquanto carro ser reconhecido. Farto-me falar nisso. E há uma coisa que acontece ao longo dos anos nos automóveis, que no caso dos Escorts, quase que foi um exponencial, o que vou dizer a seguir, que é o custo de manter este carro é, na verdade, exatamente igual ao custo da venda. Não sei se me estou a fazer entender. Eu compro uma peça para este carro exatamente como compro 5 das mesmas peças para um Evo. Quando a gente diz, está bem, mas dá-me lá um exemplo, dou um exemplo. Se eu precisar de uma manga de eixo para um carro destes, com rolamento e um amortecedor, estamos a falar no seu conjunto em 6.000 euros. Eu com 6.000 euros num Evo, compro 5 mangas de eixo, 5 amortecedores, 5 não sei o quê, e portanto também isto nos leva a se calhar
a ponderar mais o risco cada vez mais, até porque o material para este carro, além de ser caro, é raro. E, portanto, há material deste carro que, quando se quer manter o carro como o nosso temos, é preciso fazer com o material da época, em alguns casos. E mandar fazer uma peça com o material da época WRC é uma coisa que neste momento poucas pessoas no mundo fazem. E quem as faz pode pedir o valor que quiser. Porque ou elas o fazem ou mais ninguém faz. E, portanto, a exclusividade aqui também tem um preço, mas eu acho que também tem uma parte de retorno no sentido de quem nos apoia e de nós próprios, que é impagável. Sim. Mas efetivamente o custo-benefício-risco já começa a ser talvez algo elevado, não é? Quanto mais os anos passam, digo eu. Vamos lá ver, nós já tivemos várias pessoas, portugueses, que nos queriam comprar o carro, alguns deles a dizerem, pá, eu ponho o livro de cheques em cima do capão e só tens de dizer qual é o algarismo que eu coloco aqui. E, portanto, eu vou-vos dar um valor, pá, um carro destes, como este está neste momento, todo original, funcional, com revisões em dia na Cosworth, com revisões em dia em quem ficou fiel depositário dos diferenciais e da caixa, porque existe isto. E nunca foi a mais lado nenhum, quer dizer, não há aqui invenções de ninguém. Estamos a falar em mais de 200 mil euros de carro. E, portanto, esta particularidade também é uma particularidade, por um lado, redutora, não é, das coisas, mas, por outro lado, emotiva, não é? A maior parte das pessoas, o Bruno dizia, pá, eu jogo de vez em quando no Euromilhões e posso-te garantir, ele está-se a rir, sabe que é verdade. E ele diz-me isto várias vezes, pá, no dia em que me sair dinheiro, no sentido de eu poder não fazer mais nada na minha vida, o que vai acontecer aos cortes é que eu vou meter estes cortes no meio da minha sala e aqui tu vais-me dar o carro ou vais-me vender o carro. Porque eu compro-te o carro com o valor que tu quiseres para o carro não ser, ou seja, para parar, não é? No fundo, para ficar como montra em minha casa, não é? Então não sei como é que vou vender esta ideia à minha mulher, mas disso depois esse logo é o problema. Epá, com calminha, isso tudo se faz, sempre me disseram, ó Bruno. Por isso, se precisar também aqui da ajuda do vendedor, não é? Pode contar que a gente também desenvolve um esquema daqueles espetaculares e quando as coisas chegar a casa já lá está o carro. Pronto, aconteceu, não é? Calhou. Isso é uma verdade. Pronto, depois o Bruno lá se arranja, não é? Entretanto o vendedor diz, então até amanhã, muito gosto, pá, fica espetacular. Sai sim. Pronto. O problema é que o Pedro não conta a coisa toda. É que além desse, ele tinha um ferro cozer para fazer igualzinho, que era para eu pôr dois na sala. Bom, sim, nós temos o Sierra Cosa guardado. Pois, entretanto, está aqui uma indicação também para o piloto em si não se pôr com ideias. Não sei se isto quer dizer alguma coisa grave ou não, não é? Mas pronto, vamos ver. Não. Estava bem. Não era? Eu também acho, mas é melhor eu ficar por aqui. Mas, eu acho que temos estabilismo todo. É assim, eu estou quase também no final da nossa entrevista e ainda bem que vocês estão mesmo cansados. Eu já estou mesmo quase. Eu gostava de vos perguntar aqui uma coisa que até acho curioso e já falaram assim nos nuances, não é? Mas acho curioso aqui, que é, vocês entram os dois para o carro, como há bocadinho o fizeram, não é? E vão para o início e estão a ver, não é? O Marshall à vossa frente, a contar, a dar-vos o countdown, não é? Para vocês poderem arrancar. Epá, nesses segundos, enquanto o homem está ali a contar, tipo, 4, 3, 2, 1, e não prega fundo, o que é que vocês sentem? Eu posso falar por mim, acho que é um sentimento comum. Se estivermos no início de um rally, há duas coisas que a gente faz desde que estamos juntos. Quase de forma obrigatória, que é, se falta um minuto para partir, e portanto estamos na linha de partida, não é? Portanto, o cronómetro é digital e começa a passar 38, 39, 37, 36, por aí fora, não é? Portanto, quando o cronómetro chega a um minuto, portanto, falta um minuto para a gente arrancar, na verdade,
eu normalmente o que faço é esticar o meu braço direito para o Bruno e dizer, pá, embora lá. Sendo que se for no início de um rally, a adrenalina está, o sistema nervoso, portanto, a história que nos faz fazer xixi várias vezes, não é, quando estamos nervosos, é o que nos acontece antes de entrar para a primeira classificativa. E é um momento de adrenalina máxima e que às vezes, de alguma forma, mesmo depois destes anos, eventualmente os nervos nos primeiros quilómetros se apoderam de nós, um bocadinho. Portanto, o Bruno quer dizer as coisas direitinhas e eu quero fazer as coisas direitinhas. Pá, direitinhas. À medida que os quilómetros vão andando e depois também dependendo um bocadinho da nossa localização na classificação, esta tensão desce ligeiramente, né? E digamos que é aqui que se começa a desfrutar da coisa. A desfrutar. E o desfrutar da coisa até pode vir a correr mal, atenção. Mas não deixamos de desfrutar. Alguém me dizia, pá, mas como é que tu, passado 20 anos, continuas com uma adrenalina dessas quando partes outra vez? É pá, não sei explicar isto, mas é preciso estar lá dentro. Não sei explicar isto. A tensão é grande. A tensão não é uma tensão negativa, é uma tensão interna, é uma ansiedade interna. Sim. Cada um de nós à nossa maneira, de quem vai ao lado e de quem conduz. Ele na brincadeira, e agora ele vai se rir, diz-me sempre, pá, já agora olha bem para o cronómetro, faz-me um favor, não partas antes do zero. Porque dá uma penalidade, dá uma penalização, só por causa disso. Que também já aconteceu, e portanto... E outra das coisas que já aconteceu também, e às vezes sem explicação, é... Epá, não sei o que é que aconteceu, e eu deixo o carro ir abaixo no arranque, que é uma coisa que me tira do sério logo. Também já aconteceu. Portanto, estas são as pequenas histórias que ficam. Epá, mas, na verdade... Aí, nessa altura, quando os arranques dos troços estão a subir e nós vamos treinar, eu digo logo, olha, os clientes de organização não gostam de ti. Tu não sabes fazer ponto de embreagem, isto vai correr mal logo assim. Porque é difícil arrancar com este carro a subir por duas razões. Primeiro, não tem ajuda eletrónica nos travões e, portanto, ele só para se eu travar. Eu, para estar a travar e para estar... Este carro tem launch control, que nós de vez em quando usamos, mas o ALS... pode-se fazer off e on e, portanto, como o ALS é uma coisa que destrói algumas coisas, eu tenho sempre desligado e ligo para aí 5 segundos antes de arrancar. E, portanto, eu para chegar ao interruptor do ALS, para engatar a caixa, mas para manter o carro travado, isto parece fácil, mas se estiver a subir não é. Num carro antigo não é fácil. E, portanto, eu recorro do travão de mão hidráulico que o carro tem. E, portanto, o que faço é engatar o carro com o meu braço esquerdo, mantendo o meu braço direito no travão de mão, engato, e depois liberto o meu braço, porque a caixa já está engatada, para poder ir ao interruptor do ALS quando os 5 segundos aparecem no cronómetro. E, portanto, se juntarmos a isto, percebemos que o carro está a subir e eu preciso de potência para ele poder arrancar, se a adrenalina estiver muito em cima, a probabilidade de fazer um arranque tipo elástico é enorme, porque com uma penalização da mecânica, né? A gente não se pode esquecer que este carro, o facto de arrancar do zero, se a aderência ao chão for grande e for a subir, no caso da Alcatrão, as transmissões têm um miolo, são ocas e, portanto, rodam 270 graus nos tubos, voltam ao sítio momentos a seguir, sem partida. E, portanto, isto é para dar uma noção um bocadinho às pessoas que não estão muito... Se nós metermos duas marcas nas transmissões e metermos uma EPRO, uma câmara, em cima das transmissões, no momento de arranque em Alcatrão, é possível ver o traço que eu fiz a ficar separado 270 graus e momentaneamente a vir ao sítio sem que nada se parta. Portanto, isto é o binário de um monstro deste tamanho a arrancar. Exato. Ora, quando não tem binário, não arranca, portanto cala-se. E, portanto, aí o sistema nervoso de quem está dentro do carro sobe um bocadinho. Mas, é pá, meter a trabalhar outra vez e há que arrancar, é pá, não há nada a fazer. Claro, claro. Mas são coisas que acontecem e, na verdade, aqueles momentos antes do arranque são sempre momentos líricos, sobretudo quando se está a começar uma corrida. Oh, Bruno, da sua parte também é assim? O que normalmente pode acontecer é, em vez de dizer direita, digo esquerda.
Mas ele diz, na direita, "Tá bem, é a mesma coisa, não estás a ver curva, também não é preciso estar armado em esquisito." Mas não, mas ali aqueles últimos 20 segundos da partida do primeiro troço, do primeiro rally, a ansiedade, a adrenalina, tudo é muito. Depois os quilómetros vão fazendo com que a coisa calme, mas é mesmo, Exato. é mesmo, mas também é isto que nós gostamos, não é? Portanto, é esta adrenalina e esta ansiedade, são coisas fenomenais. Claro, claro, não, é que deve ser brutal e é por isso que eu também gosto que vocês partilhem aqui um bocadinho o que é que sentem, não é? Nestes momentos iniciais, porque, pronto, nem todos têm essa sorte, como eu costumo dizer, não é? Por isso mesmo, é sempre engraçado poderem partilhar aqui um bocadinho. Estão-me aqui a fazer umas perguntas, é suposto eu falar sobre as respostas? Não. É pá, ó Pedro, ser sim, mas o problema é que, como vocês têm que ir descansar, não é? Teoricamente, a interação entre pilotos e o público não pode ser tão boa ou tão normal como é, não é, malta? Por isso eu vos peço este favor de... Não, eu posso responder aqui. Pode? Eu a esta posso responder rapidamente. Então, Ok, aqui ok. a perguntar qual é que é a diferença entre do Cosworth para um WRC. É outro carro, basicamente. Portanto, de aspecto é semelhante, quando a gente olha para o nosso carro, na verdade aquilo é um Cosworth, né? Para quem conhece, mas na verdade tudo o que está por baixo da carroceria nada tem a ver com o carro de versão de venda a cliente. Nada. Não dá para meter peça nenhuma tirando o capô ou tirando algumas peças exteriores, e são só algumas. Não dá para trocar nada, digamos assim. Não dá para trocar nada. Quer dizer, não dá para trocar rodas, não dá para trocar travões, não dá para trocar motor, não dá para trocar caixa, não dá para trocar diferenciais, não dá para trocar nada. Pronto. Não sei se respondi, mas na verdade é tudo Cosworth na mesma, mas com uma preparação diferente, com uma base diferente, com registros diferentes. Portanto, a diferença entre um Cosworth normal e um WRC é que na verdade o aspecto é igual. Mas é só o aspecto. Exato. Não, isto por acaso... Então, mas são dois muito bons carros. Quer o normal, quer o WRC. Isso é uma verdade. Uma das pessoas que está aqui a assistir também tem um, que é o Marcelo, do Stand do Motor, e o carro é lindíssimo, é lindo de morrer, mas é a versão de estrada, não é? Azulinho escuro, como se quer, como eu costumo dizer, se bem que há quem prefira o vermelho. Mas normalmente no nosso interior, não é? A gente o Cosworth ao azul escuro. Pois, ó Júlio, não sejas muito específico, se faz favor. O Júlio da 91 é louco por rally. E ele aqui é que tinha estas... Não sei qual é que é a pergunta, eu não percebi a pergunta. É que, ó Pedro, o Júlio que está aqui a tentar perceber neste caso é a relação entre os Grupo A e os WRC, qual é que será? Ok, isso é uma pergunta engraçada. Vamos lá ver, os WRC foi a última evolução dos escortes Cosworth, né? Nas corridas de rally. E, portanto, o passo de A para WRC são alguns também. Portanto, não é uma coisa pacífica de ser feita. Todo o trem traseiro do Cosworth é diferente do A para o WRC. O A tem braços enormes, um esquerdo e um direito. O WRC tem um roll bar, digamos assim, onde apoia o diferencial das transmissões e por aí fora. Portanto, não tem nada a ver um carro com o outro. De A para WRC vai um passo, não é um passo gigante como o carro normal para o carro de corrida, mas não deixa de ser um passo que envolve várias coisas. Travões, caixa, traseira, suspensões, envolve aqui várias coisas. Não é? Um WRC é um grupo A que foi ao ginásio 3 meses seguidos. Exatamente. Então, ainda mais um bocadinho. Exato. É um grupo A muito musculado. Sim. Sim. O WRC foi a última evolução dos grupos A, sendo que tudo o que se podia e que estava regulamentado na altura para WRC foi explorado ao máximo por todas as marcas, sendo que a Ford na altura foi uma delas. Claro. E o Sport... Vamos lá ver, este WRC, já que temos aqui pessoas que gostam de carros mais antigos também, não é? Este WRC Escort
está para o Audi S3, o último, aquele de asas grandes, está para o S4, onde morreu o Toivonen, portanto, última geração dos Lancia, né? Digamos, quando se deu um fim aos grupos Bs, na verdade, todos eles eram WRCs, praticamente, e portanto os carros foram levados ao limite do que era possível fazer, e como o Bruno deu, a melhor definição foi o que o Bruno disse, foi pegar num grupo A, metê-lo num ginásio durante um tempo e musculá-lo ao limite. E o limite aqui, na verdade, trazia um custo humano, de vez em quando, enorme, porque o carro permite ir para lá muito acima dos limites normais, e na verdade, na altura, não havia eletrónica, no fundo, para nos ajudar, para ajudar isto, e portanto, na verdade, eram 400 cavalos contra 2 dentro do carro, e que de vez em quando eram difíceis de dominar, no fundo. Pois. Não, Pedro, eu digo isto porque tanto o Júlio do Nine One como outras pessoas que seguem aqui a Race Plus gostam de carros antigos e são grandes fãs de rally e de carros de rally. E por isso mesmo ele estava com esta curiosidade. Ele hoje à tarde tinha-me perguntado se este carro era mesmo um WRC ou não. Eu tinha dito que sim. E o Pedro acabou por corroborar, não é? Porque ele foi totalmente convertido neste aspecto, não é? Em WRC. O carro foi feito que nós pedimos, veio da M-Sport, para quem está dentro disto sabe o que é que eu estou a dizer, veio da M-Sport o manual WRC que foi seguido ao parafuso. Exato. Que é daquelas coisas que dá um gosto tremendo, não é? Começar a fazer passo por passo, não é? E convertê-lo. Há aqui um senhor a fazer uma pergunta que faz todo sentido, eu vou responder rapidamente, que esta não perde tempo. Que está a perguntar entre os grupos B e os WRCs atuais qual é a diferença. A grande diferença não é na potência, é na verdade na ajuda que as pessoas que conduzem os carros têm com a eletrónica que os Bs não têm. Exato. Portanto, um WRC tem exatamente esta potência, eu até diria um pouco menos, porque não precisa de tanto, porque o carro, o equilíbrio dos chassis à medida que os anos avançaram, como é lógico, este chassi não é a mesma coisa que 5 anos depois, ou este chassi já não é a mesma coisa que um Evo. Um Evo tem um chassi melhor que um Escort. A nível dimensional, a nível por aí fora, portanto, é um carro mais dócil de conduzir. E a grande diferença de um carro destes para um R5 hoje em dia não é tanta potência, porque são muito semelhantes, eu até diria, nos carros mais recentes, a potência até é ligeiramente abaixo destes, mas na verdade toda a ajuda eletrónica que tem ao nível do sistema de tração, ao nível do sistema direcional, ao nível do controle da caixa, ao nível do controle do motor, readaptam-se num momento, e quando eu digo num momento para as pessoas terem ideia por isto, 7 vezes por segundo, é esta a velocidade que as coisas acontecem ali, ao que eu estou a fazer. E portanto o carro quase que nos corrige, dentro de alguns limites, as asneiras que eu estou a fazer. Este, se eu não corrigir, ou se quem os tem não corrigir, normalmente o que acontece é que vai uma árvore, ou vai uma berma, ou vai... porque ele não corrige, não é? Portanto, exato. É isto. Esta é a grande diferença. Excelente, 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 Pedro, e obrigado por esta partilha, porque é de facto algo curioso, não é? E são muitas dúvidas e curiosidades que as pessoas têm. Por exemplo, o Júlio da Nine One já deixou aqui ficar a promessa, já reparou, não é? Do review de umas t-shirts de Escort. O Júlio é um designer com um grande talento que colabora com a Race Plus também, não é? Nós temos uma boa relação. E podem ter a certeza que quando ele diz isto, não é? Ele vai se inspirar e vai fazer uma coisa espetacular e que o Bruno e o Pedro terão acesso. Muito obrigado. Muito obrigado. Também, obrigado. para... Nós vamos lançar um desafio a quem está na Race Plus, que é vamos pensar num desafio para que vocês nos acompanhem e que nos digam, vamos eventualmente fazer algumas perguntas ou uma coisa qualquer, futuramente. Oferecemos um fato da Leon Racing Team, também temos fatos próprios e personalizados para nós, e blusões e por aí fora. E, eventualmente, para quem ganhar o desafio, um call drive dentro do WRT, também é possível fazer. Isso era excelente. E, portanto, vou ter que estudar muito. E aí fazemos um direto do call drive, que garantidamente, para quem ganhar, a única promessa que eu posso deixar é que não vai ficar indiferente. Garantidamente. Ui, Jesus!
A malta aqui já está toda louca, Pedro. Isto é... já está tudo doido. O único requisito do quadrado é que vai ter que ler nota. Boa, boa. Pronto, e a malta toda já vai concorrer, vai ser loucura. A sério, vai ser loucura. Nesse aspecto vai ser giríssimo. Então é assim, muito rapidamente, Pedro e Bruno, já não falou-se há pouco, mas na eventualidade deste carro vir a ser reformado, vocês alguma vez nas vossas conversas já pensaram em algum sucessor? Eu ou ele. Eu ou ele. Não, estou a brincar, mas vamos lá ver. Há de haver uma dada altura que é preciso ter consciência, e alguém fazia essa pergunta, porque é que correm com um carro deste valor e não correm com outro, guardando este. E faz todo o sentido a pergunta. Portanto, a maior parte das pessoas o que está hoje a fazer, que é uma coisa que não me agrada, mas percebo, que é, faz uma réplica do carro, que não é o carro original, e corre-se com o carro com a réplica. Mas, na verdade, não é possível fazer isto no Escort. A gente não consegue fazer uma... Eu, para fazer uma réplica do carro, tenho que fazer outra igual. Pois. Para fazer outra igual, o custo é o mesmo. Portanto, não faz sentido. Estão-me a fazer entender? Sim. Ou seja, este carro tem um histórico na nossa mão, e teve um histórico antes da nossa mão. Ele não era um WRC, certo? E, portanto, tem um histórico na nossa mão que não tem um pedigree, entre aspas, do mundo. Tem um pedigree de onde veio, é óbvio, mas não é um pedigree WRC, era um grupo N, e, portanto, não é a mesma coisa. E, portanto, o histórico que ele tem não é o histórico que tem hoje. E, portanto, na verdade, o facto de não ter pedigree tem aqui um peso ao nível do carro que não é propriamente igual a dizer-se, não, eu comprei o carro que, na verdade, foi campeão do mundo em 96 com o McKinnon, ou com o Toivonen, ou seja com quem for, certo? Sim. E, portanto, este não é esse carro. Este é um carro da Leon, né, do Pedro e do Bruno. Não queria deixar de referir que a Leon sofre aqui um update em 2018 com a entrada de alguém do Grupo Santogal para a Leon. Não foi da entrada de alguém, foi o prazer que eu tive de ter alguém ao meu lado diferente, que faz parte da Santogal, com uma perspectiva diferente, com condições diferentes, e que, na verdade, não deixou de ser um passo importante para mim. Primeiro porque conheci mais uma pessoa que eu acho que é fantástica como pessoa, fantástica é a palavra-chave disto, e depois que tem uma paixão por carros, não por ralis, mas por carros, lá está. Portanto, é uma pessoa de velocidade, e cujo seu histórico foi todo de velocidade e não de ralis, mas não deixa de ser uma pessoa que cada vez que eu vou correr, eu e o Bruno vamos correr, que ontem me dizia, bora lá campeão, mostra lá como é ainda. E portanto, esta mística dos carros, né? Aqueles carros que de vez em quando a gente tem guardados, aqueles 156, 155, que são carros originais, na verdade correr com um carro daqueles hoje em dia é quase um crime, não é? Uhum. E pode-se fazer uma réplica cujo custo é o do carro real tecnicamente, mas não é o custo da mística, estão-me a fazer entender? Sim. Portanto, se este carro fosse o carro de 96 WRC da M Sport do Malco, provavelmente não estávamos a falar em 200 mil euros, que é o que o carro custa tecnicamente. Estávamos a falar em $500 mil de carro, que é os 200 que o carro custa, mais os 300 do pedigree, não é? Exatamente. Este carro, o pedigree que tem é meu e do Bruno, na verdade, tem muito valor porque é um WRC, e há poucos na Europa, mas tem valor por isso. Não tem o valor porque era um WRC da M Sport, ou por aí fora, não tem esse valor. Pá, vamos ter que ponderar um dia, já falámos nisso várias vezes e essa pergunta é pertinente, dizer, pá, e agora o Escort o que é que se faz? Pá, acho que enquanto eu puder, na verdade, vai ficar na família Pedro Bruno Leon, guardado como está o Sierra, no fundo, na verdade. Pá, não direi que não o vendo. E se me perguntar assim, mas se pudesse vender e escolher... Há várias pessoas em Portugal que já o quiseram comprar, pessoas das corridas antigas, vou-vos dar um nome que provavelmente... E que teve um e que vendeu há pouco tempo, um WRC, feito pela M Sport, ainda com caixa em H7, né? Que se chama Fernando Pérez, né? E que foi para o estrangeiro há pouco tempo esse carro. E portanto foi uma das pessoas que disse, façam lá um valor para o carro,
porque este carro é único, não existe mais nenhum. Quer dizer, cá não existe mais nenhum. E na Europa, no estado deste, também não existem muitos. Portanto, mas não que seja um carro de um colecionador guardado porque comprou para coleção ou para potenciar o valor. Nós nunca tivemos isso como objetivo. Na verdade, o carro tem muito valor pelo carro que é, não pelo histórico todo que tem. É verdade que já foi campeão, é verdade que já ganhou cá muita coisa, é verdade que nós passámos muitos momentos bons no carro, os dois, e muita gente dizia, pá Pedro, porque não um carro diferente, mais recente e parar este? Pá, porque eu para ter um carro recente que me deu o gozo deste, eu não tenho valor para isso. Eu para ter um carro que me dê este gozo, eu tinha que pegar num R5 de última geração. Porque apesar de ter a eletrónica toda, a potência aqui é uma coisa que me seduz. E portanto, pegar um carro de 200 cavalos ou 250 cavalos, como o Bruno diz, e depois eu tinha que dar notas mais devagar, porque aquilo demora mais tempo para chegar lá ao fundo, né? Não demora, na verdade não demora, é só a sensação de potência que não existe. E essa sensação eu acho que é uma adrenalina que temos os dois. Portanto, ter a sensação de empurrar as costas com uma violência brutal, isso nos R5s não acontece assim porque a eletrónica não deixa e está lá para esse efeito, né? Está lá para compensar isto. E portanto eu teria que ter um R5 dos novos, mas se possível com a eletrónica toda desligada. E, portanto, para ser mais uma vez nós a controlar o carro e não o carro a ajudar-nos a ser controlado. E eu acho que é essa a diferença e acho que já não vou ter idade, no bom sentido, não sou nenhum Calimero, portanto acho que não vou ter idade para voltar à eletrónica toda a ajudar-me em coisas, porque eu acho que o gozo é sermos nós a controlar. E quando nós cometemos um erro, fomos nós que fomos incapazes de controlar. Não é? Ali, quando se comete um erro, fomos nós incapazes, o carro incapaz a seguir. Portanto, epá, isto não presta. Portanto, aqui não há esta segunda parte. Portanto, há a primeira, há a pessoa e o carro. E esta ligação entre a equipa e o carro, sem a chamada eletrónica pelo meio, epá, eu acho que é um elemento de sedução para os dois. Ou tem sido um elemento de sedução para os dois. Pá, eu espero conseguir não destruir esta carroceria. É uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, para quem faz isto, como se sabe. Espero que não nos aconteça nada. Pá, se tiver que destruir a carroceria em benefício de ninguém se magoar, como é lógico, acho que toda a gente está de acordo que assim seja. Mas gostaria que ela durasse mais uns tempos. Ela está nova. Todos os anos está nova. Né? Os carros de corrida, quando são bem tratados, na verdade, fazem um reset e, na verdade, o carro tem o mesmo aspecto, mas tudo o que está por baixo está a 0 horas, como a gente costuma dizer, e, portanto, isto não tem fim, no limite. E que haja saúde para se poder continuar a fazer qualquer coisa. Epá, eu acho que as corridas, mais do que ganhar, têm que nos dar, como vocês dizem, pá, a gente tem que sentir a coisa, não é? Exato. E sentir a coisa é uma coisa muito pessoal. Tem que se sentir, senão isto não deixa de fazer sentido, senão é mais um carro a correr. Pá, eu nunca corri para meter o nome no jornal, nem para falarem de mim, não foi nada disto. Eu sempre corri porque é uma coisa de paixão, que eu fui alimentando com a minha pequenez, digamos assim, que foi crescendo, com ajudas de muita gente para as quais teria que agradecer aqui a uma panóplia de pessoas e uma panóplia de empresas. Eu tenho uma empresa, que vou ter que falar nela, porque é uma empresa que me acompanha desde a minha primeira prova e ainda hoje me acompanha. Eu tenho uma marca de tintas que é a PPG, que tem um fornecimento nacional por uma empresa que se chama Tintalto, que fornece PPG há 20 e não sei quantos anos para o mercado nacional e cuja Santoral fez um contrato há montes de tempo. Depois a Tintalto / PPG, ou seja, os espanhóis que estão por trás da marca a nível ibérico e a própria Tintalto, são o meu patrocinador mais antigo e é incrível como é que se começa em 2022 e se continua em 2002, peço desculpa, e se continua em 2021 com o mesmo patrocinador. Portanto, este nunca mudou. Epá, eu acho que isto supera qualquer televisão, como eu costumo dizer, e portanto é óbvio que a gente gosta de ganhar e gosta que falem de nós, pelo menos, para não ser aquelas extremistas do futebol, não é? Portanto, isto é quase a gente... O Bruno há bocado falava de uma coisa que eu, por acaso, não me lembrava e ele tem toda a razão, que é a história de irmos ao Sprint Faf e estarem 100 mil pessoas em 6 km, que era isto que acontecia. Estão 100 mil pessoas ali em 6 km. Se nós olharmos o Estádio da Luz, eu que não percebo nada de bola, acho que leva 60 mil, não é?
Sim. E, portanto, acho que nenhuma Ao menos. equipa de futebol ficaria indiferente em jogar com o estádio vazio, como tem acontecido agora, ou jogar com 60 mil pessoas. Isto também é verdade nos ralis. A melhor coisa que nos pode acontecer durante uma classificativa é ver centenas de pessoas aos gritos, como num estádio de futebol, só que aquilo não é futebol, é carros. E, portanto, é a nossa área. É uma satisfação enorme. E às vezes até cometemos erros quando há pessoas, porque vamos para lá, porque queremos dizer-lhes, pá, nós estamos aqui porque vocês existem também, não é? E dá-nos imenso gosto fazer um peão e fazer um teto ao pé das pessoas, e isto faz perder tempo, mas na verdade é mais forte do que nós. E eu acho que nunca fui jogador de futebol, não gosto, mas admito que uma pessoa que esteja a jogar futebol num estádio com 60 pessoas, 60 mil pessoas aos gritos, não seja a mesma coisa do que estarem lá 4 ou 5. E portanto que a adrenalina aqui seja diferente e a emoção seja diferente. Para nós, nos ralis, na minha opinião, esta também é uma parte da emoção. Sim, sim. Pessoas que se levantam às 5 da manhã para nos ir ver a FAF, ou para nos ir ver a Coimbra, ou para virem a Castelo Branco, e que trazem a lancheira, e isto há uma mística por trás disto que vocês sabem, alguns de vocês tão bem como eu. É a lancheira, é a tenda, se for preciso, é o fogareiro, é a poltrona. Exatamente. E portanto, estarem ali um dia, porque a gente passa ali 2 vezes, pá, e estarem num convívio entre amigos, e quando a gente passa, virem para o pé da estrada, não é? Pá, com os braços no ar a bater palmas, pá, é uma coisa, pá, que só estando lá dentro. Exato. Não vale a pena. Não vale a pena, não é? É aquilo que os verdadeiros aficionados... É aquilo que nos move. Nós tínhamos uma frase que é a paixão que nos move. Era a frase de Leone. E, portanto, é mesmo. A paixão que nos move é, na verdade, amarmos isto, mas também olharmos para fora e dizer, epá, mas estão aqui centenas de pessoas para nos ver passar. E, portanto, nós temos a obrigatoriedade de os satisfazer. Basicamente é isto. É extraordinário, Pedro, e eu agradeço-lhe a sua partilha, porque é efetivamente aquilo que muitos de nós, e que aqui estão também na Race Plus, não é? Pensam e sentem exatamente da mesma forma, vivem, não é? Este gosto pelas 4 rodas, da mesma forma como o Pedro e eu, ou seja, não ligam tanto à bola, são mais fãs mesmo de ver os carros a passar e fazer um power slide, de ouvir o ALS a trabalhar, eu sei lá, não é? Claro. É aquela mística de sensações que passam em segundos, mas que nos deixa assim um arrepio. Vocês acreditem que nós, quando vamos a vários pontos, e o facto dos cortes ser único, e o facto do barulho dos cortes ser muito característico, completamente diferente dos R5, completamente diferente dos Evos, é um barulho único. Sim. Que é muito estridente, de vibração muito no chão, e portanto, se estivermos ao pé do carro, o chão está a vibrar, o alcatrão vibra, e portanto, há coisas curiosíssimas, porque nós temos mecânicos a seguir o carro, não é? E às vezes estão junto a pessoas que estão a ver e tal, e nós vimos a quilómetros nas serras, e eles ouvem os comentários e diziam, pá, aquilo é o Leone, aquilo é o Escort que lá vem, aquilo não é nenhum Evo, aquele barulho é único, e portanto, saltam, pulam, metem bandeiras nas mãos, epá, a gente vê tudo e portanto é brutal. É tão bom. É tão bom poder ter este seu testemunho da primeira pessoa, dos porquês também de usarem um Escort ao invés, não é, de um Subaru ou de um Evolution, que são bases também maravilhosas, não é? Sim. E muito usadas. Sem tirar, sem desprimor nenhum, é? Sim. Em número são muitos e portanto é mais um. Né? Exato. Portanto, as pessoas fixam-se muito nos autocolantes, nas cores, para ver se é mais bonito que o outro. Pá, e depois olham para o lado e dizem, pá, mas isto não é igual. Exatamente. Isto não é igual, não é os autocolantes, isto não é igual. Não é? Pronto. Enquanto puder ser assim, assim será. Assim será. Pedro, para terminar, porque isto já vai longo e vocês têm mesmo que... Sim, eu tenho que ir jantar ainda. O Bruno já se ausentou, deve estar cheio de fome. Sim. Era só mesmo que queria lhe perguntar, e isto só para ficar aqui para a posteridade também, não é? Qual é que era o conselho que o Pedro daria a quem se está ou a quem se pretenderia iniciar nos ralis? Eu digo isto porque hoje em dia, para se iniciar na velocidade, não é? Nós temos projetos e troféus à medida de cada bolsa. Temos o troféu C1 do André Marques, temos também o troféu Kia Picante, não é? Ou outros, não é? Consoante também o troféu dos clássicos e agora o grupo 1, que permite correr em várias categorias, não é? Consoante também, obviamente, os carros e o poder
cada piloto ou de equipa, mas nos rallies a história é outra. Muito Sim. rapidamente e sucintamente, para quem se gostaria de iniciar no rally, quais é que eram algumas dicas que o Pedro poderia dar, a fim de, não é, tentar talvez cativar mais alguns pilotos, ou wannabe pilotos, como eu costumo dizer. Vamos lá ver. Nós temos, e porque somos latinos, e em Portugal há muito este espírito, que é um espírito errado de princípio, que é, mesmo nos carros normais, e aquilo que eu vou dizer provavelmente vocês reconhecem já que é verdade, que é, nós privilegiamos muitas potências. Pá, o que interessa é motor, e motor, e motor, e motor. Portanto, e nos rallies isto não é verdade. Pronto, começa logo por aqui, né? Portanto, se eu tivesse de dar um conselho, dizia, fixem-se num carro que gostem, tem que se gostar. O carro é um bem que não dá para entrar lá dentro a odiar, tem que se entrar e gostar. E toda a preparação de um carro de rally, que é um bocadinho diferente de um carro de velocidade, mas semelhante ao nível do custo, ao contrário daquilo que as pessoas imaginam. Portanto, os sistemas de segurança são muito semelhantes e, portanto, custam exatamente a mesma coisa. Quando eu digo a mesma coisa é forma de falar, mas é muito semelhante. Sim. Na verdade, a grande diferença está no poder da parte mecânica sofrer à parte do motor. E, portanto, se eu tivesse um conselho para dar, dizia, pá, façam lá a carroceria, porque fazer uma carroceria de rally não é muito diferente de fazer uma carroceria para fazer uns track days, hoje em dia, para quem quer fazer rallies de começo, não é a este nível, portanto, mas rallies para começar. Portanto, é, na verdade, meia dúzia de reforços na carroceria, retirar os bancos, como a gente costuma dizer, se deriva de um carro particular, começar a meter uma estrutura, um roll bar bom, que já existe normalmente feito, e, portanto, nada de invenções ao nível da segurança, porque depois quem está lá dentro magoa-se. Exato. E, portanto, os bancos, os sistemas de extinção, os sistemas de cintos, os roll bars, são coisas comuns aos dois lados, portanto, o custo é o mesmo. Depois, as suspensões são muito semelhantes quando se começa nos rallies e se pretende, por exemplo, fazer só rallies ao Alcatrão, porque é aquilo que as pessoas estão mais habituadas a fazer. Também são muito semelhantes, não são assim tão diferentes. E depois aqui o maior conselho que eu tenho para dar é, se houver investimento para fazer, que se faça nos travões, nas suspensões, na caixa de velocidades e, por último, no motor. Nos rallies é muito importante ter um grande compromisso destes órgãos todos e o último órgão que conta aqui para quem começa, na verdade, é o motor. Existe um conceito claramente contrário em Portugal. O que interessa é ter um motor com 200 cavalos, mas depois o que acontece é que aquilo só trava as 3 primeiras vezes e depois só curva nas primeiras 5 curvas porque os amortecedores aqueceram e deixaram de ter eficiência. E depois a estabilidade do carro é uma porcaria porque os amortecedores só têm 2 vias e precisavam de 48 vias para trabalhar como deve ser. Mas eu, na verdade, tenho 200 cavalos, não me serve de nada. Exato. Não me serve de nada e, portanto, é preferível apostar num sistema de segurança comum e bom, ponto, isto é comum, e depois, ao contrário da velocidade em que a potência aqui tem peso, na verdade, eu se for para um autódromo nas retas, se eu não tiver potência, tenho ali um problema para resolver, isto depois não é verdade nos rallies, porque eu não tenho as retas do autódromo. Exato. Portanto, eu preciso muito mais de poder meter a potência que tenho no chão e bem num descontrole completo da carroceria de forma constante, portanto, esquerda, direita, frente, trava, do que propriamente ter 200 cavalos sem ter suspensões, sem ter travões, indicados para aquela potência. Portanto, o que eu diria é um carrinho muito bom a nível de equilíbrio, mesmo que o motor só tenha 100 cavalos, porque depois é muito simples subir a potência do motor, garantindo que não é preciso refazer o carro todo. Porque o que acontece em Portugal é que eu tenho 200 cavalos. Depois digo, mas isto realmente, o carro depois não trava. Então vamos lá refazer o que já fizemos nos travões. Mas depois não curva. Então bora lá refazer outra vez as suspensões. E quando eu olho para trás, em custo, eu fiz 2 carros. Exato. Na verdade, sem necessidade nenhuma. Portanto, aquilo que eu iria dizer era, preparem tudo bem, excepto o motor. E conduzam o carro com o motor mal preparado, como eu costumo dizer, a nível da potência. Porque depois subir a potência do motor é o menos custo de fazer o carro de rally. Ok? Obrigado, Pedro. É sério. É daquelas coisas que eu gosto imenso, esta partilha. Gostaria também de aproveitar para lhe agradecer este bocadinho, o tempo que já dispensou aqui connosco. Desejar-lhe também
não é? Um excelente rally, amanhã há mais, como se costuma dizer. Por isso mesmo, vocês agora descansem. Dê um grande abraço ao Bruno, que eu já vi André, que se obrigado. ausentou, mas acima de tudo era agradecer-lhe sim a sua presença aqui, a oportunidade que nos deu a mim e a todas as pessoas que hoje nos vão ver e que nos irão ver no futuro, não é? Por este momento. Nada, eu é que agradeço a vossa disponibilidade toda. Não deixo de achar brutal haver alguém que não vai falar do que vai acontecer no domingo no futebol. Estou a brincar agora, não tenho nada contra o futebol, ao contrário do que parece. A única coisa que acho é que isto está muito desequilibrado entre os vários ramos do desporto e muito desequilibrado nem sempre pelos melhores motivos e, portanto, digo isto, mas sem rancor nenhum mesmo. Portanto, o futebol merece tanto ou mais que os automóveis, não é nada disso aqui em causa. Acho que isto devia ser ligeiramente mais equilibrado, porque garantidamente, também com o vosso trabalho, de vocês todos que fazem estes lives, também garantidamente se traz mais pessoas para os carros, às vezes com coisas muito simples que as pessoas desconhecem e acham que é preciso virar o mundo e não é preciso virar o mundo. Às vezes é tão caro jogar futebol à séria como fazer um carro de corrida. É só a gente começar aqui a falar um bocadinho e vamos chegar a essa conclusão. E, portanto, para quem gosta, e o meu obrigado por me aturarem este tempo, estarei disponível para outras lives, não tem problema nenhum. E como vos disse, vamos pensar na Lyon num desafio que eu depois falarei com a Race Plus, para que vocês possam criar um desafio, sobretudo em quem é mais assíduo aos vossos lives, e se vir sentar no escorte para poder dar uma volta e ter uma história de vida para contar a seguir. Epá, muito obrigado, Pedro. Isso vai ser daquelas coisas que nos enchem a nós todos o coração. Da minha parte, vou-vos deixar, então. Sim. Eu queria lhe agradecer este bocadinho. Malta, o Pedro vai nos ter que deixar, está bem? Ele tem que ir jantar, tem que ir descansar, porque amanhã há um grande dia pela frente. É verdade, amanhã é o dia todo. E vai ser o dia da vitória, como eu costumo dizer. Aqui estamos todos a torcer pela Lyon. Por isso mesmo, mais uma vez, Pedro, muito obrigado. Queria lhe dizer assim, e a todos da Lyon, que vocês são todos amazing. Por favor, partilhe com os mecânicos, com todas as pessoas envolvidas, está bem? E muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa noite. Um grande abraço. Obrigado. Malta, o Pedro vai nos deixar, no entanto, não queria deixar também de vos agradecer a vossa presença hoje, não é? Ou seja, estamos a terminar um bocadinho nada mais cedo, mas mesmo assim tivemos a sorte do Pedro conseguir estar 1h30 connosco. Já viram bem, 1h30 passou a correr e, no entanto, via-se perfeitamente que eles estavam bastante cansados. A Lyon Racing Team está em quarto, ou seja, amanhã é dar tudo. A gente já está mesmo a ver que temos a certeza que vão trazer uma taça. Daqui da minha parte e da parte toda da malta da Race Plus também estamos com essa fezada. Por isso é apertarem mais um bocadinho e levarem este magnífico escorte, não é? E todas as pessoas que lá estão com ele ao pódio. E já sabem, a Lyon vai em breve, não é? Fazer algo que muito poucos de nós conseguem, não é? Ou seja, uma experiência com a Drive é daquelas coisas que seguramente quem for o vencedor vai ficar para sempre guardado e gravado na memória. Por isso fiquem atentos, sigam aqui, não é? A Race Plus, mas também, acima de tudo, bora lá dar uma forcinha à Lyon Racing Team. Já sabem que eles estão presentes no Instagram, estão presentes no Facebook, por isso sigam, acompanhem, partilhem com os vossos amigos. Uma coisa tão fácil que eu costumo dizer que demora segundos, não é? Pode fazer uma diferença tão grande, não é? Na vida destes pilotos e da equipa Lyon. Por isso já sabem, sigam o Pedro, sigam também o Bruno. Se vocês tiverem alguma dúvida relativamente, não é, às identificações do Instagram, falem comigo, mas acima de tudo apoiem a Lyon, apoiem as equipas nacionais, não é? E vamos outra vez apostar no panorama nacional. A gente quer mais ralis, a gente quer mais competição, a gente quer mais velocidade, acima de tudo queremos mais carros. Malta, eu espero que tenham gostado tanto ou mais que eu.
epá, eu amei. O Júlio está aqui a dizer que eu tenho um cap muito giro. Epá, muito obrigado, Júlio. Isto foi a 9-1 que produziu. Por isso, malta, vocês já sabem. Não se esqueçam que a Race Plus também tem uma partilha, não é? Uma parceria com a 9-1 Clothing. Por isso mesmo, vocês, quando o site agora estiver a bombar, porque o Júlio está a ultimar ali os pormenores, não é? Já sabem, a Race Plus tem 10% de desconto direto em qualquer compra que vocês façam no site. Se gostam do meu cap, se gostam das camisolas e se têm esta curiosidade no merchandising da Race Plus, ele também vai surgir. Por isso estejam também atentos, são coisas que eu estou a desenvolver, eu e a equipa Race Plus, estamos a desenvolver também em parceria com a 9-1 e vai ser amazing, ok, meus queridos? Por isso, malta, gosto muito de todos vocês são espetaculares. Agora, vamos todos descansar. Já sabem, amanhã há mais, Rally de Castelo Branco, vamos apoiar a Leon, se faz favor, ok? Vamos apoiar os outros pilotos todos que lá estão, pá, aquilo é uma família, os rallies é uma grande família. E ainda também o nosso amigo Paulo Correia, da Correia Competição, também lá está com o seu Twingo, e no entanto, não é? Está noutro campeonato, que não é o da Leon, mas está lá a andar, e também está a torcer por tudo. Epá, esta imagem está muito gira. Pai e filho. Meus queridos, um grande abraço, gosto muito de vocês, e já sabem, vocês são amazing. Até ao próximo sábado. Tchau, tchau.